A obra é da autoria do jovem Valentino Mutenga. Segundo o autor, o livro traz consigo duas coisas fundamentais. Sobretudo a essência, portanto, da igreja congregacional e também certas coisas que têm a ver com a história do nosso país. Depois estamos falando daqueles que constituíram-se em verdadeiros capendangilas. Nesse caso estamos a falar de 4 homens e 2 mulheres. Exatamente, o reverendo Oliveira Kayangule Palanga, nascido em 1901. Estamos também falando do professor Lote Malheiro Savimbi, em 1902. O reverendo José Silva Chipenda, 1903, o reverendo André Nabacapiengi, a professora Amélia Edith Eyuva Palanga e a nossa reverenda Hilda Valeiro, que é a primeira mulher a ser ordenada ao Ministério Pastoral na Igreja Congregacional. Dito de outro modo, o livro faz uma homenagem a determinadas figuras da Igreja e remete o leitor à história dos primeiros passos da Igreja Congregacional em Angola, num trabalho investigativo que começou em 2014. Eu comecei a fazer o trabalho de investigação em 2014, quando comecei o projeto Expedição, que é um projeto que se tem dedicado a falar sobre figuras históricas do nosso país e também da Igreja Congregacional. Por isso, nós vamos falar em aproximadamente 5 anos de investigação profunda para podermos ter esses dados que o livro comporta. Das duas mulheres que o livro homenageia, uma delas é a pastora Hilda Valério, a primeira mulher consagrada ao pastorado na IECA. Ela diz ser um reconhecimento que mostra a valorização da mulher no anúncio da Boa Nova. Nos últimos tempos, eu estou a perceber que as pessoas já reconheceram que o trabalho das mulheres é o mesmo que os homens realizam, porque o ministério é mesmo pastoral, é para anunciar o amor de Deus entre os homens. O pastor Herculano Chinganguela afirma que a obra veio enriquecer um conhecimento que deve ser passado para os mais novos. É sempre mais uma valia para a igreja, na medida em que ele vai trazer, portanto, a memória da igreja, ou seja, ele retrata precisamente aquilo que os pais da igreja fizeram. Certamente que já partiram, alguns deles, mas ainda outras pessoas, algumas estão vivas. Então isto representa para a igreja uma mais-valia. O livro A Fé dos Heróis e Heroínas conta com 1.500 cópias. Pode ser adquirido nas livrarias de Benguela, assim como na Igreja da IECA, no bairro do Caçoco.